Quarta-feira, você já sabe, dia de capital sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai falar sobre o mercado global de energia, com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris e querendo assumir o petróleo da Venezuela. A Europa com energia renovável sobrando e o Brasil com a conta de luz podendo subir quase 2 vezes a inflação. Carlo, boa noite para você, sempre bom conversar com você. Como é que é possível que a transição energética esteja avançando e, ao mesmo tempo, enfrentando tantos obstáculos assim? A minha sensação é que os sinais parecem completamente contraditórios. Oi, Cris, boa noite a todo mundo. Você sabe, Cris, eu já trabalhei no setor elétrico, né? E eu sempre achei que fosse uma coisa, que seria uma coisa muito simples, né? Mas é de um grau de complexidade gigantesco, desde a composição de preço até a operação em si, né? Cris, o que a gente tem, né? Com relação aos Estados Unidos, eu achei bom a gente pontuar, porque falamos tanto, né, na saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e isso se deu de fato agora no final de janeiro, né? Então foi bem agora que eles saíram de fato do acordo e vão sair de várias outras organizações da ONU relacionada a clima, né? E como a gente sabe, na política do Drill Baby Drill, do presidente Trump, e ele está querendo, então, claro, fortalecer ali a energia fóssil, né? Mas, Cris, o trem, né, das energias renováveis, ele já saiu da estação há muito tempo, né? Então, isso não vai acontecer da gente ter um revés na geração de energia renovável, porque a energia renovável, ela já é mais barata na maior parte dos países no mundo. 90% dos países já têm energia renovável como energia mais barata, né? Então, por isso, a gente não vai ter esse revés. A questão do petróleo, claro, sem dúvida nenhuma, continua sendo muito importante. E o que está acontecendo é que os países como a China, por exemplo, eles estão, Estados Unidos também, eles estão aumentando as suas reservas, né? Então, no sentido de, né, não só as reservas naturais, mas no sentido de comprar o petróleo e reservar, estocar esse petróleo por questões geopolíticas. Então, isso que está acontecendo. Mas, de novo, né, na maior parte dos países, 90% deles, energia renovável já é mais barata que energia fóssil, principalmente na produção de eletricidade. Agora, vamos falar dos Estados Unidos, né? Como a gente já disse aqui, Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, estão apostando em petróleo na Venezuela. Isso é um retrocesso ou é uma estratégia diferente, Carlo? É uma estratégia, Cris. A gente sabe que, por exemplo, né, e é uma estratégia meio estranha, porque isso é certamente no mínimo de médio prazo, né? A gente já vê as grandes petroleiras do mundo falando, olha só, eu sei que você me quer aqui, mas não é tão simples, né? Por várias questões. A Venezuela passou por vários processos de estatização de empresas petroleiras, né? Então, nem todo mundo quer se arriscar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que o parque de produção, o parque industrial relacionado à produção de petróleo na Venezuela, ele está bastante desgastado. Então, necessita-se muito investimento e um bom tempo para que a Venezuela volte a operar como já operou no passado, né? Então, tem essas várias questões. E, de novo, Cris, eu entendo que, assim, o petróleo, as pesquisas elas mostram que em 2050 ainda vamos usar muito petróleo, tá? Então, assim, a gente vai ter uma convivência entre fontes renováveis com fontes fósseis, tá? E isso vai acontecer por muito tempo ainda. Então, por isso que eu vejo como sendo uma estratégia geopolítica, né, de dominação das suas regiões, e aí falando principalmente Estados Unidos e China, mais do que uma questão relacionada simplesmente à questão energética e muito menos à questão climática, que essa o presidente Trump, de fato, já descartou. Trazendo aqui para o Brasil, Carlo, a conta de luz vai subir o dobro da inflação, mesmo com toda essa energia renovável. Isso faz sentido?
Olha, sentido faz, né? É muito contra-intuitivo, eu diria, né? Vamos lembrar, Cris, que a gente tem um problema do curtailment, né? E essa palavra em inglês significa o quê? A necessidade de cotar a produção de energia, né? Ou cotar a energia que seria injetada na rede. Isso está acontecendo praticamente, isso em 2025, aconteceu com praticamente 25% da energia solar e quase 20% da energia eólica, ou seja, a gente está desperdiçando essa energia, tá? E por que isso está acontecendo, Cris? Isso acontece, a questão do curtailment, essa palavra em inglês, acontece porque a gente não tem uma estrutura suficiente de distribuição e transmissão dessa energia. Transmissão, né? Então a gente precisaria de uma rede mais potente. Isso está acontecendo em vários lugares, como na Europa, que você falou dos preços baixos até negativos de energia, dependendo do horário ali, tá? Então, e por que que o preço vai subir, né? E mais que a inflação? Em algumas distribuidoras, o preço da energia ele é negociado distribuidora a distribuidora. Então, a gente tem aumento de 3%, aumento que vai chegar a 13% esse ano, contra uma inflação ali aproximadamente de uns 4%, né? E por que isso acontece? Porque os custos, né, para transmissão e distribuição dessa energia, né, e tudo que vai ali, custos operacionais, impostos, etc., esses custos têm aumentado, né? E outra questão que a gente tem bastante importante, que afeta também a questão do curtailment, que a gente vinha dizendo, é o que a gente está chamando de efeito Robin Hood invertido, Cris, que é o quê? Significa que, no afã de trazer energia renovável, a energia distribuída, ou seja, aquele painel solar no teto da casa, né? Isso aí foi muito estimulado, né? E até hoje se tem ainda vários benefícios, inclusive fiscais, né? Então isso fez com que isso tivesse uma escalada muito grande, hoje chegando a 40% de geração distribuída, né? Isso fez o quê? Com que quem tem esse painel solar no teto da casa, reduza muito o seu custo com energia ou até zere, certo? E se essa pessoa não tiver conectada à rede, esse preço para manutenção da rede, dos cabos que a gente vê aí nas ruas, esse custo ele é redistribuído. Então, por que o Robin Hood invertido? Porque quem tem condições de botar o painel solar no seu teto, que é uma pessoa que tem que ter uma condição melhor de vida, certo? Ela deixa o custo da operação do sistema para as pessoas que não têm essa condição, tá? Então, por isso que o preço também acaba subindo aqui no Brasil. Carlos, muito obrigada. Sempre bom conversar com você. Boa noite. Obrigado, boa noite.